Olá, crianças! Hoje nós vamos contar a história de uma mulher que era muito forte e destemida, muito corajosa, mas ao mesmo tempo ela era muito linda e muito meiga. Ela teve um papel muito importante na nossa história, tão importante que a Bíblia reservou um cantinho só para ela, pois através da vida dela houve grande salvação ao povo judeu. Ela foi eleita rainha pela sua beleza. Já sabe de quem que eu estou falando? É a rainha Esther. Através dela, houve grande livramento ao povo judeu. Esther era órfã. Ela não tinha pai e nem mãe. E ela foi criada pelo seu primo, que se chamava Mardoqueu. E Mardoqueu criou Esther com todo carinho e dedicação. Cuidava dela como se fosse a sua filha. E Esther era linda, e eles viviam num lugar em uma província chamada Suzã. E era uma província do império de um rei que se chamava Assuero. Em Suzã, naquele lugar, houve um concurso de beleza, na qual todas as moças deveriam se inscrever. E seu primo Mardoqueu correu e se inscreveu Esther para o concurso. E vocês já sabem quem ganhou esse concurso? É lógico que a rainha Esther ganhou o concurso. O rei Assuero escolheu Esther como sua rainha. Esther foi coroada, ela era linda e, como rainha, ficou mais linda ainda. Ela casou-se com o rei e eles eram tão felizes. Ele amava Esther e Esther também o amava. E todos os dias, seu primo Mardoqueu, ele passeava ao lado de fora do castelo, do palácio, onde Esther morava com o rei Assuero. Ele ficava andando ao redor do palácio para ver se via Esther, para matar a saudade. Afinal, ele considerava como uma filha. Um dia, como de costume, Mardoqueu estava passeando, andando ali aos redores do palácio para ver se via Esther, quando ouviu dois empregados do rei conversando. Na verdade, eles estavam tramando contra a vida do rei. Mardoqueu ouviu aquilo e correu para fora do palácio e pediu que chamasse Esther. E quando Esther chegou, ela logo percebeu que algo estava de errado. E foi logo perguntando: "O que houve, Mardoqueu?" E ele, muito espantado, disse: "Você precisa saber que estão tramando contra a vida do rei. Eles querem matar o rei." E Esther, muito indignada, disse: "O quê? Querem matar o meu rei? Como?" E tudo que ele sabia é que estavam tramando matar o rei e que eles precisavam fazer alguma coisa. E Esther correu e contou ao rei. E o rei logo mandou prender aqueles homens. E o rei pediu que se escrevesse no diário, no livro das crônicas, o que Mardoqueu fizera. Mas nada foi feito por aquilo que Mardoqueu fizera. Nem muito obrigado. Só foi escrito naquele livro. E havia um homem que trabalhava para o rei. Depois do rei, ele era o homem mais importante daquela província. Ele se chamava Amã. Amã era um homem muito vaidoso. Ele gostava de andar a cavalo pela cidade e, quando ele passeava pelos arredores, ele queria que todos se prostrassem diante dele, ajoelhasse diante dele e o saudasse como reverência. Ele se sentia como o rei. Ele era muito exibido. Só que Mardoqueu não fazia isso porque a palavra de Deus diz que nós não devemos se ajoelhar perante a nenhuma pessoa ou imagem. Nós somente devemos ajoelhar-se e adorar o único e verdadeiro Deus, na qual criou os céus e a terra. Mas as outras pessoas se ajoelhavam e davam toda a reverência a Amã. E Mardoqueu era judeu, e ele respeitava as leis de Deus, e ele não se ajoelhava. Amã ficava furioso com Mardoqueu. E aí, ele, muito irritado, foi falar com o rei. Ele disse ao rei para fazer uma lei e que todos os judeus fossem mortos. E a sua maldade não parou por aí, não. Ele ainda mandou construir uma forca para enforcar Mardoqueu, de tão grande que era o seu ódio. E o rei aceitou.
Mas ele não sabia que Mardoqueu e a sua rainha eram judeus. E aí Amã foi embora, com um decreto assinado pelo rei que todos os judeus iriam morrer. Mesma noite que Amã foi embora, o rei ficou inquieto, não conseguia dormir. Mas sabe, crianças, Deus já estava tocando no coração daquele rei, para que ele olhasse aquele livro onde estava escrito o que Mardoqueu havia feito por ele. Aí ele pediu para que seus empregados trouxessem um livro das crônicas para ler. E ali ele teve tempo para ler exatamente o que Mardoqueu havia feito por ele, e que nada havia feito em troca por Mardoqueu. Quando amanheceu, ele chamou a mãe e disse: Amã, eu quero honrar uma pessoa. E logo Amã achou que era ele que ia ser honrado. E o rei, como considerava Amã um homem de confiança, perguntou a ele o que ele faria para honrar uma pessoa. E Amã, achando que era para ele toda aquela honra e exaltação, disse: Ah, rei, eu faria o seguinte: colocaria a sua capa de rei na pessoa e colocaria uma coroa na cabeça dele e andaria com o seu cavalo pela cidade. E ele se imaginando com os trajes do rei e um cavalo, porque ele adorava se exibir, passeando pela cidade. E aí foi mais além. Eu também, meu rei, gritaria para todas as pessoas que essa pessoa tinha salvo a sua vida e que essa pessoa merecia ser honrado. Aí o rei disse: Eu gostei da sua ideia, mãe. Aí ele, todo curioso, perguntou ao rei: Meu rei, quem é essa pessoa que receberá as honras? E o rei disse: A pessoa que vai ser honrada, mãe, é Mardoqueu, porque ele salvou minha vida e nada foi feito por ele. E você vai levá-lo para passear na cidade com a minha capa, a minha coroa. Deverá fazer exatamente como falou, andar a cavalo pela cidade gritando a todos o seu feito. A mãe ficou com tanta raiva e então assim se fez. Chamaram Mardoqueu e o colocaram a capa, a coroa, os trajes e colocaram em seu cavalo. Amã teve que levá-lo pela cidade e Amã teve que sair gritando o nome de Mardoqueu e dizendo: Ele salvou a vida do rei, dê glória a Mardoqueu. E as pessoas saudavam Mardoqueu. Amã por dentro estava furioso, porque ele queria estar no lugar de Mardoqueu. Terminando o passeio, Mardoqueu descobriu o que Amã havia tramado contra o povo judeu. Ele descobriu aquele decreto horrível que Amã fez o rei assinar. Queria matar todo o povo judeu. Todos estariam condenados à morte. Então Mardoqueu correu novamente no palácio e mandou chamar Ester. E quando Ester chegou, Mardoqueu disse: Você precisa fazer algo, pois algo muito terrível vai acontecer. E Ester, muito indignada, perguntou: Mas o que está ocorrendo? O que foi desta vez, Mardoqueu? E Mardoqueu contou que Amã fizera o rei assinar um decreto na qual todos os judeus iriam ser mortos. E Esther ficou aterrorizada e falou: Nosso povo morto, meu Deus. Mas Mardoqueu disse: Esther, não é só nosso povo que está condenado à morte. Você também vai ser morta. E eu também, porque nós somos judeus. E Esther disse: Como vou falar com o rei? Pois para chegar perto do rei, ele precisa chamar, e eu não posso ir até ele sem ser convidada. E Mardoqueu, desesperado, disse: Esther, você precisa fazer algo. Quem sabe, se Deus preparou você para ser rainha, para que você fizesse algo pelo povo judeu. E Esther disse: Ok, então peça ao povo para que jejuem e orem por mim durante 3 dias, e eu vou até o rei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então assim fez Mardoqueu, e o povo jejuou por 3 dias. Mas Deus colocou algo no coração de Esther. Esther preparou um jantar e convidou o rei
e Amã para um jantar. E o rei o recebeu e aceitou o convite. No jantar, eles comeram, beberam, foi muita alegria, muita festa. Então o rei perguntou a Esther: O que você quer, minha rainha? Até a metade do meu reino eu te darei. E ela disse: Ó meu rei, irei fazer outro jantar e eu vou convidá-lo novamente com Amã. E o rei aceitou o convite novamente. E assim, na noite seguinte, Esther preparou um outro jantar, um delicioso jantar, e ali chegava o rei e Amã novamente. E eles jantaram, se alegraram, e Amã, todo vaidoso, porque ele estava jantando com o rei e a rainha. Então o rei tornou a perguntar a Esther o que ela queria, que até a metade do seu reino ele daria. Então ali, Esther tomou toda a coragem e, guiada por Deus, ela contou ao rei o decreto horrível na qual todo o povo judeu estaria condenado. E por sua vez, ela era judia, e ela contou que ela era judia e estava condenada à morte. Então o rei, indignado, perguntou: quem poderia ter feito algo tão maldoso? E Esther contou que era Amã, quem criou o decreto. O rei ficou furioso e pediu explicações a Amã, como ele tinha feito algo tão cruel contra a vida da rainha. E Amã disse que não sabia que a rainha era judia e que não tinha feito isso para prejudicar a rainha. Mas o rei ficou tão furioso que mandou matar Amã, e na própria forca que ele mandou fazer para Mardoqueu. Ele caiu em sua própria trama. Então o rei, como não poderia alterar aquele decreto, na qual Amã teria feito com que o rei assinasse, ele criou outra lei, na qual dava direito aos judeus de se armarem, de se usarem estratégias para se defenderem. E aí Esther contou a Mardoqueu para que o povo se armasse e se defendesse no dia que estava armado à sua matança. E aconteceu, lógico que os judeus ganharam, porque Deus estava com eles. E eles foram vencedores nessa batalha. Então o rei chamou Mardoqueu para ser o seu segundo, o homem mais importante daquela província, junto com Esther. Então, graças a Deus, eles foram abençoados e todo o povo judeu foram salvos, porque Deus tinha um plano na vida de Esther. Essa história é maravilhosa, não é, crianças? De uma menina órfã, sem pai, sem mãe, de uma cidadezinha pequenininha, pobrezinha, se tornou uma rainha e usada por Deus para salvar o seu povo. E assim ela cumpriu o propósito de Deus em sua vida. Que maravilhosa essa história! Um beijo, crianças!